Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Pedir aos irmãos, abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11, verso 26. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Amém? Podeis sentar. O título da mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para a igreja esta noite é: a ceia é do Senhor. Amém? A ceia é do Senhor. Lá na introdução, irmãos, vamos falar aqui um pouco do contexto da época de Paulo, da igreja de Corinto, na época que foi acontecido, que Paulo escreveu isso à igreja de Corinto, fazendo as orientações acerca da ceia do Senhor. Então, vamos ver, coloca aí, Micaela, versículo 20 do mesmo capítulo, isso aí. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 21. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Não, nisto não vos louvo. Vamos para o verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. 34. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-la-eis quando for. Então veja, se a gente observar esses versículos, tanto do 20 ao 22, e depois lá na frente do 33 ao 34, a gente observa uma situação que aconteceu naquela igreja que não acontece nos nossos dias. Todo o problema da confusão que aconteceu na ceia de Corinto foi por causa disso aí. Mas o que é que havia lá naquela época que não existe hoje? Pelo menos nas nossas igrejas, que eu não tenho conhecimento nem na nossa região. Pode ser que exista, né, em algum outro local, em outro país, não sei, ou em outra cultura, mas pelo menos eu nunca ouvi falar. A igreja, irmãos, de Coríntios, não só a de Coríntios, mas acreditamos que todas as outras, quando surgiu a igreja no livro de Atos, a igreja primitiva, a ceia deles não era igual à nossa. Como assim? Não só tinha os dois elementos, o pão e o suco ou o vinho. Tinha mais comidas. Então era feito um jantar, um banquete mesmo. Algo parecido com o nosso culto da ressurreição. E era. Cada um trazia sua comida, sua parte, para celebrar juntamente na igreja e celebrar a Santa Ceia. Então não apenas fazia o memorial da Santa Ceia, mas também se fazia uma janta e comiam e bebiam todos juntos. Mas o que aconteceu ali? O que estava acontecendo? Então Paulo vê que
primeiro Paulo fica sabendo, ele diz, olha, fiquei sabendo, porque não li o versículo aqui, começa lá do verso 17. Paulo fica sabendo que alguma coisa estava errado lá na igreja de Coríntios acerca da Santa Ceia. Mas ele disse, ele foi lá, né, para examinar e também escreveu para eles e viu que o problema era justamente nessa área. Os irmãos que tinham mais condições financeiras levavam suas comidas e chegavam ali, fazia o seu pequeno grupo isolado e vamos comer aqui comigo, vamos comer o meu peru, vamos comer a ceia que eu trouxe, vamos comer o meu cabrito, e ali festejavam, enquanto outros com menos condições ficavam sendo escanteados e desprezados por aqueles que tinham mais condições. Agora você imagina essa cena dentro da igreja na ceia do Senhor. Eis aí a razão que causou todo esse transtorno, e Paulo foi lá para orientar eles e para repreender e mostrar que eles estavam fazendo as coisas da maneira errada. Não era daquela forma que deveria ser feito, que deveria ser a ceia do Senhor. Então, houve esse contexto. Então, por isso que vocês vão ver esse texto aí. Geralmente, a gente vai ler daqui a pouco, quando for cear, do versículo 23 até o 34. Mas aí, às vezes a gente lê o texto, né, e passa despercebido. Muitas vezes a gente faz isso. Eu mesmo já fiz e acredito que muitos dos irmãos fazem. A gente lê o texto várias vezes, mas lê rápido, não presta atenção nos detalhes que está por trás do texto, que tem o contexto. Então, começa a estudar as escrituras, a gente começa a aprofundar o conhecimento e ver que algumas coisas não é da forma que a gente pensava que fosse. Entendeu? Então, porque se você olhar lá, Paulo depois ele vai começar a orientar no verso 23, dizendo, olha, eu recebi do Senhor, que também, e também estou ensinando para vocês, passando para vocês como deve ser feito. E aí ele fala dos elementos principais da ceia, do cálice, do corpo, né, do pão e do cálice, que era o vinho. Sim, outra coisa, como era o banquete, o pão, né, era a coisa, e o vinho não apenas era usado, né, na Santa Ceia, mas também como bebida tradicional da época. Então não existia guaraná, não existia essas coisas que tem hoje. Então eles usavam bastante vinho nas suas festas, e na ceia não era diferente. Tanto é que Paulo fala que alguns se embriagavam. Então imagine a confusão. Então tinha gente com condições melhor, fazendo grupo fechado, escanteando os irmãos, desprezando. Aí você vê a situação daqueles que estavam sendo escanteados, desprezados na igreja do Senhor, celebrando a ceia, e outros já embriagados, porque começavam a beber vinho e se embriagavam no meio do culto da Santa Ceia. Imagine que confusão. Como é que essa Santa Ceia ia sair? Entendeu agora o tamanho do problema? Nos nossos dias não tem. Irmão Pedro, então o que aconteceu? Depois da igreja, não se sabe como, em que época exatamente da história da igreja, os irmãos, por bem, que eu acredito que sim, por bem, excluíram essa parte e deixaram só o que a gente faz hoje. Vamos usar só os elementos principais, o pão e o suco ou o vinho. Ponto final. Por quê? Se deixasse como era antes, ia sempre, vez ou outra, ia ter esse problema. Então, irmãos que tinham mais condições, iam querer humilhar os outros e tal, ia criar aquela confusão num momento tão importante que é celebrar a ceia do Senhor. Então, a própria igreja, em algum momento da história, excluiu essa parte e deixou só o que a gente faz hoje. Amém? Para que vocês possam entender o que estava acontecendo lá. E daí a gente entra no texto. Então, primeiro ponto, o pão e o cálice é do Senhor. Então, o pão e o cálice é do Senhor. O pão é o próprio pão que a gente já está acostumado, e o cálice representa o vinho, certo? Vamos ver o verso 27.
Porque, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor. Então, o pão e o cálice é do Senhor. O pão representa o corpo de Cristo, dilacerado na cruz. E o cálice representa o seu sangue, também derramado na cruz, por favor, por amor de mim e de você. Então, resumindo, o que representa a Santa Ceia? A Santa Ceia não é nada mais, nada menos do que o sacrifício de Cristo. Por isso que ele fala, que o próprio Jesus falou, e Paulo também instruiu aos Coríntios e a demais outras igrejas, que anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, anunciar o sacrifício de Cristo, o momento que Jesus morreu e se entregou pela humanidade. Então, irmãos, a ceia, o pão, o suco, o cálice é do Senhor. Não era de Paulo, não é dos irmãos, não é da igreja, não é do pastor, não é de nenhum de nós. É do Senhor. Apesar que alguns tentam, né, se apossar por aí. Então a ceia é do Senhor. Por isso que toda vez quando o pastor está fazendo a orientação, ele orienta se há algum irmão de outra denominação, de outra igreja, que esteja em comunhão com a sua igreja, pode participar, porque a mesa não é nossa, a mesa é do Senhor. Então, irmãos, essa mesa é do Senhor. O que acontece com o pão e com o cálice, com o vinho ou com o suco de uva? Lembrando que na época era vinho, viu, irmãos? A gente usa suco de uva, antigamente usava vinho, mas teve um problema aí por causa da lei seca, aí os irmãos foram parados, aí passaram vergonha, né? Mas eles não tinham nada de errado, né? Mas aí acusou lá, aí os irmãos falaram com o pastor foi e substituiu para o suco de uva. Mas na Bíblia era vinho. Alguém já viu alguém se embriagar com suco de uva? Só com vinho, né? E o próprio Paulo fala aqui, ó, que alguns de vós estavam se embriagando. Está lá no verso 21. Bota aí 21, Micaela. Olha, se antecipando a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se com o vinho. Jesus bebia vinho também, irmãos. Então é pecado tal. Calma. O que acontece? O vinho da época não tinha a mesma quantidade de teor de álcool que o que vende hoje no mercado. Então, o de hoje, quem não é acostumado, se beber uma garrafa já vai ficar meio falando inglês, já meio tomando. Mas o da época não era assim. Então eles bebiam bastante para poder se embriagar. Não era só uma garrafa, já era poder embebedar uma pessoa, por causa que o teor era muito baixo de álcool, era bem pouquinho. Aproximadamente dizem que era negócio de 3% a garrafa, 1 litro, né? O de hoje vai quase 100% de álcool. Então a diferença é muito grande. Então, por que a gente não bebe vinho hoje? A igreja, os irmãos, não tem esse costume. Por causa disso. Não é que seja pecado, mas o vinho de hoje tem mais álcool, e também pela nossa cultura, pela nossa vivência, não vai ser um bom testemunho para os demais. Se você for lá na Itália, todo mundo lá bebe vinho na hora do almoço, de manhã, de tarde. É uma questão cultural. Então lá ninguém vai se escandalizar se você beber uma garrafa de vinho. Mas aqui no Brasil eu não aconselho. Você vai fazer pecar o seu irmão, entendeu? Vai ter muita coisa. Então a gente não aconselha os irmãos a beber vinho ou qualquer outra bebida alcoólica, certo? Mas a questão toda era mais por causa do álcool, que na época era bem pequenininho, mas agora de lá para cá foi aumentando, né, a ponto de chegar a virar uma bebida forte. Só para os irmãos terem uma noção do que acontecia na época, entendeu?
e saber a diferença de lá para cá. Não era igual. Muita coisa mudou. Entendeu? Então, tem coisas que lá a realidade era uma. Hoje é outra. Não é que o evangelho mudou. É que algumas coisas só serviram para lá, foram especificamente para algum momento e tal. Por exemplo, essa parte que ele fala do verso 20 ao 22, 33 e 34, para nós não se aplica. Porque aqui não tem banquete nenhum, a gente não precisa esperar, ninguém vai se embriagar, porque ninguém está trazendo de casa como eles traziam. Então é tudo diferente. Mas a outra parte, que é a principal, que são os principais elementos, que é o pão e o suco, e o vinho ou suco, esse sim continua valendo e continua para nós aplicarmos. Então, irmãos, o que acontece? Logo mais a gente vai celebrar a ceia. O pastor, junto com os presbíteros, junto com os irmãos, vamos orar a Deus consagrando o pão e consagrando o suco. A partir deste momento, aí é uma simbologia do corpo e do sangue de Jesus. Quando ele tem essa consagração, o que acontece? O que é consagrar alguma coisa a Deus? É separar, é santificar. Então, o pão e o suco agora são consagrados ao Senhor, são oferecidos ao Senhor. Não é mais o pão comum e não é mais o suco de uva comum que a gente comprou logo de manhã, que os diáconos compraram, que só servia para comer e beber. Agora, após consagrar, é outra história. Não é a mesma coisa. Continua sendo o mesmo pão, irmão Pedro, sim, mas no reino espiritual não. Tem um poder, tem influência e tem interferência, sim, na nossa vida como cristão. E tem um simbolismo muito forte e muito importante por trás, que é o sacrifício de Jesus. Mica, conseguiu baixar a foto? Coloca aí, por favor. Pode botar no... Isso. Então, irmãos, o pão e o cálice, o suco, o vinho, como você quiser, simboliza isso aí. A morte, o sacrifício de Cristo na cruz. A pergunta é: será que eu, que você, estamos dando importância a isso? Será que no momento em que daqui a pouco você vir até aqui para pegar o seu pão, para pegar o seu suco, você está dando a devida importância a isso? Ou será que você está vendo de qualquer jeito, de qualquer maneira? Não está dando o valor devido? Ponto 2, verso 28. Bota aí, Mica, versículo 28. O examinar-se e a condenação é do homem. O examinar-se e a condenação, verso 28. Examine-se, pois, o homem e a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Irmãos, examinar, o pastor José já falou aqui, mas inclui muita coisa. Às vezes a gente pensa que o examinar-se será que eu devo cear hoje ou será que não? Não é bem isso aí, não. A gente vai ver o que é. E a condenação? Veja que eu coloquei aqui, ó, o examinar-se e a condenação é do homem. Antes, o pão e o suco, o cálice, é do Senhor. Mas o examinar-se e a condenação é do homem. Vamos ver João, Evangelho de João, verso 17, verso 3, capítulo 3, aliás, verso 17 ao 19.
gente só vê o 16, né? Porque Deus amou o mundo. Mas vamos ver o contexto, o que é que fala. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. Agora vem a condenação. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vamos voltar lá no 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, Jesus condena o homem? Não. É o próprio homem que se condena. Jesus veio salvar o homem, ele não veio condenar. O homem, quando não entrega sua vida a Jesus, ele está sendo condenado. Basta ele passar dessa vida para outra, aí ele já está selado sendo condenado. Mas se ele estiver aqui em vida e ele crer em Jesus, aí ele vai ser salvo, ele não vai ser condenado. Então Jesus não veio condenar o homem, ele veio salvar. Por isso que o texto fala vamos voltar lá para 1 Coríntios 11, 29. Por isso que Paulo fala aqui, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Veja que aí diz aqui, não discernindo o corpo do Senhor. Veja que ele não está dizendo o que come e bebe indignamente, Jesus ou o Senhor vai condenar. Está dizendo isso? Está dizendo que a própria pessoa está se condenando, porque comeu do pão e bebeu do cálice indignamente. Então não é o Senhor que vai nos condenar. Comer e beber indignamente. O que seria isso? Na maioria das vezes a gente pensa, né, que é uma coisa, mas vamos ver. O que seria comer e beber do cálice indignamente? Seria uma das hipóteses, uma das definições. Comer e beber do pão, e beber do cálice do Senhor, sem noção alguma, não sabe para que é, não sabe nem para o que serve, o que é, qual o significado, você está comendo e bebendo indignamente. Sim. Porque aqui é um negócio sério. Tem um simbolismo por trás. Não pode comer assim sem saber o que é. Quando a gente faz isso sem noção, sem saber o que está fazendo, está comendo indignamente. Porque você não sabe qual o significado disso. E por que vai comer se não sabe o significado? Outra definição: comer e beber indignamente, sem comer o pão, beber o cálice, sem reverência. O que é reverência? Respeito. Dá extrema importância para esse ato. Tem pessoas que não têm reverência na Santa Ceia. Não priorizam, não dão importância nenhuma para esse momento. Fazem como se fosse qualquer coisa. Se chama falta de reverência. Quando a gente come do pão, bebe do cálice sem reverência, você está comendo, bebendo indignamente. E reverência é algo sério que o Senhor cobra. Um homem morreu por falta de reverência. Lembra de Uzá? Ele morreu. Mas ele foi segurar a arca ia cair do carro do boi.
Qual o pecado que tinha ali? Falta de reverência. Uzá não era da tribo de Levi, ele não tinha ordem para poder tocar na arca. Falta de reverência, ele morreu ali mesmo. Reverência é algo importante, irmão. Há um pastor que ele disse: a gente mede o nível do crente, do servo, pela reverência. E é verdade. Pode prestar atenção. Os crentes que são mais reverentes na igreja, no culto, na rua, são os que mais dão bom testemunho. Mas aqueles que você vê que tá nem aí, despreza, fica conversando, faz o que quer, não liga pro culto, são os que mais dão mau testemunho lá na rua também. É dessa forma. Mas nós não estamos aqui para isso. Outra definição: comer e beber do cálice indignamente, desprezar a mesa do Senhor. Foi o que a igreja lá em Corinto estava fazendo. Estava desprezando, porque eles virou bagunça. Cada um fazia o que queria. Eu trazia a minha comida, chamava meus amigos: vamos comer aqui. Não, espera fulano. Não espera ninguém não, rapaz. Vamos comer a nossa parte, deixa fulano para lá. Enquanto outros lá no cantinho, escanteados, não tinha nem uma banana para trazer para comer. Então, pobrezinho que era. E ele lá: não, deixa para lá. Porque o grupo da gente aqui é só os crentes canela de fogo, é só os top. E é. Jesus, como o pastor José disse, né? Só olhando. Tô vendo. O que é que vocês estão fazendo aí? Desprezando. Não podemos desprezar a mesa do Senhor. Isso é falta também, é comer, beber indignamente. Outro, esse daqui é perigoso. Vou comer, vou tomar o cálice, mas na hora que os irmãos estão vindo pegar, fico olhando. Eita, poxa, irmão fulano não pegou não, teve algum problema lá. Tá pecando, viu, irmão? E feio. Tá pecando e feio. Aí depois você vem pegar a ceia. Tá tomando a ceia indignamente. Poxa, por quê? Porque você está julgando o irmão. Não sabe nem qual foi o motivo que o irmão veio tomar a ceia e já está julgando na sua cabeça. Ele não foi porque ele está em pecado. Ele não foi porque brigou com fulano. Ele não foi porque ele está assim secrando. E quem foi que deu o poder para você de juiz? E quem foi que disse para você que se você fazer isso vai ajudar a pessoa em algum aspecto? Não vai. E Jesus falou sobre isso. Não, Mateus 7:1. Não julgueis, para que não julgueis, ninguém julgue você. Não quer que ninguém fale de você, não fale dos outros. É simples. Mas quando você julga alguém, você está sendo juiz daquela pessoa, no lugar que o juiz é Deus. Nem Jesus é, né? Que a gente viu que ele veio salvar. Agora ele vai vir, né? Depois, lá no final, ele vai vir como juiz. O leão. E aí, saia da frente. Satanás, quem tiver, vai ser destruído tudo. Mas é lá em Apocalipse, né? Na terça-feira. Outra questão: comer e beber indignamente. Comer do pão, beber do cálice sem comunhão. A principal função da Santa Ceia era a comunhão. Depois, é claro, do sacrifício de Cristo. Mas o próprio Cristo disse: eu desejo estar com vocês para comer a ceia do Senhor, para comer a Páscoa. E aí ele transformou na ceia. E depois ele disse: toda vez que vocês fizerem isso, vocês vão estar anunciando a minha morte até que eu venha. Aí Paulo só fez copiar e repassar para a igreja. E chegou até a mim e até você. E o que é comunhão? Estar junto com os irmãos, vivendo em harmonia, sem rancor, sem mágoa, sem ira, sem falta de perdão. Isso é comunhão, é estar com o grupo, estar reunido.
Jesus estava lá com os 12. Jesus poderia muito bem cear sozinho, mas ele não quis. Ele disse: eu quero cear com vocês. Jesus sempre mostrava o exemplo para nós seguir e dizia: façam assim como eu fiz. Jesus não era nenhum fariseu, nenhum hipócrita. Ele era um mestre que mostrava, fazia e depois mandava os seus discípulos fazer. Ele não fazia: ó, faz assim que vai dar certo. Mas ele mesmo não fazia. Não, ele primeiro fazia e depois mandava, dava ordem para os discípulos. E não é diferente da gente, irmãos. Aí você está aqui, está na ceia, está no momento de comunhão, está obrigado com o irmão, tal. Tem que se consertar. Tem que ir lá pedir perdão ao irmão, à irmã, quem se for. É um momento de comunhão. Aí vou lá, vou cear, vou comer do pão, vou beber do cálice e não quero perdoar meu irmão que faz parte da minha igreja, do meu grupo. Tá certo isso? Não tá, né? Então, irmãos, comer e beber indignamente não tem muito a ver com o pecado que você cometeu hoje ou essa semana. A gente pensava dessa forma, né? Eita, hoje eu pequei, não posso cear não. Não é bem por aí não. Se você ou se eu pecou ou hoje ou essa semana e está se sentindo mal e chegou o momento de cear, o que a gente deve fazer? A Bíblia diz: ó, examine o homem a si mesmo. Eita, pequei, Senhor. Vou cear não, porque eu pequei. Não é isso. O que eu devo fazer? Você deve se arrepender do seu pecado e vir cear. É isso que nós devemos fazer. O pecado não pode impedir você de cear, mas você tem que se arrepender desse pecado que você cometeu, seja hoje ou durante a semana, e vir cear. É dessa forma. A palavra diz o quê? O que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Irmãos, aí você diz: acho que o presbítero está falando alguma coisa errada ali. Quer ver? Eu vou fazer a prova agora dos 9, para vocês verem que não tem nada. Estamos falando de comer e beber a ceia indignamente. Paulo falou aqui: olha, cuidado, não pode comer e beber indignamente. Aí eu disse: não tem muito a ver com o pecado que a gente cometeu hoje ou durante a semana. Tem mais a ver com a atitude que nós vamos vir, com a importância e como estamos nos comunicando, vivendo em comunhão, do que com o pecado pessoal que eu cometi. Tem muito mais a ver com isso do que o meu pecado. É isso que eu estou falando. Aí ele está falando que ninguém pode comer e beber a ceia do Senhor indignamente. E os que podem, né, comer, participar, né, e beber do cálice do Senhor, aí eles são o quê? Os dignos, né? Quem é digno de comer o pão e beber do cálice? Agora eu vou fazer uma pergunta. Sejam sinceros. Eu vou fazer uma pergunta para toda a igreja, e quem responder pode levantar a mão e dizer: eu. Não precisa nem fazer, só levanta a mão assim que eu vou saber. Qual de vocês, toda a igreja, até os pastores, os presbíteros, qual de vocês não pecou hoje? Levante a mão. Ninguém levantou, tá vendo? Quem é digno de participar da ceia? E agora? Tá vendo que não tem a ver com o pecado? Tá vendo? Mostrei agora para vocês. Ninguém levantou a mão, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos toda hora, todo dia. Ah, não pequei por palavra, não pequei por ação, mas pecou pensamento. João fala lá na sua carta: se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Tá vendo agora a coisa se encaixando? Se Paulo estivesse falando aqui de pecado
que o motivo de impedir de você e eu de tomar ceia fosse por causa de um pecado que cometeu hoje, ou semana passada, ou essa semana, será que ele não seria mais claro, mais direto? Como ele foi em outras cartas, como ele falou para o próprio Coríntios em outras passagens, dizendo: olha, está acontecendo isso e isso no meio de vocês. Mas aqui ele não falou sobre isso. A única coisa que ele fala é da questão do banquete que os irmãos estavam fazendo tudo errado e desprezando o principal, que era a ceia. Ele estava repreendendo os irmãos nessa área aí. Mas aí vamos continuar. Quais as consequências que acontecem caso você coma e beba o suco indignamente? O que é que vai acontecer? Primeiro, nós vamos ser culpados do corpo e do sangue do Senhor. Então, vamos ser culpados do sacrifício de Cristo quando nós comemos e bebemos o suco indignamente. O que é que pode mais acontecer? Vamos ficar fracos. E ele diz: vamos ficar fracos. Está lá no versículo 30. Por causa disto há entre vós muitos fracos e também doentes, e muitos que dormem. Aí que está o mistério, né? Dormir aí não é dormir não, viu? É morrer. Vamos ver. Vem cá, bota aí, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. Vou mostrar para vocês que ali é morrer. Assim falou, e depois disso disse-lhe Lázaro. Disse: Lázaro, o nosso amigo dorme. Isso Jesus falando. Mas vou despertá-lo do sono. 12. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Vamos ver o outro. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam, ou seja, eles achavam que ele estava falando do repouso do sono. 14. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Volta lá no 11. Jesus falou: Lázaro, nosso amigo, dorme. 14. Jesus dá a tradução: Lázaro está morto. Está vendo? Em algumas passagens da Bíblia, quando tem o termo dormir, o dorme significa a pessoa morreu. Vamos ver Mateus 9, 18. Disse-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. Verso 24. Disse-lhe, isso já Jesus chega lá na casa dele, disse: retirai-vos a menina, não está morta, mas dorme. Volta lá no 18. Como é que ela não morreu se o pai da menina chegou lá e falou: ela morreu agora há pouco? Então Jesus estava mentindo? Ou a menina desmaiou? Não, a menina morreu. Morreu. Como é que a gente sabe? Pelo contexto. Quando chegou lá, volta lá no 23. E Jesus chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas, o povo em alvoroço. Sabe o que era esse instrumentista? Quando a pessoa morria, eles contratavam esse pessoal aí e as mulheres para chorar, porque morreu. Tá aí a prova. Tá vendo? Então vamos voltar lá. Outra consequência, 1 Coríntios 11, 32. Qual a outra consequência se a gente comer e beber a ceia do Senhor indignamente? Somos julgados e repreendidos pelo Senhor. Então, isso é o que pode acontecer comigo e com você quando a gente come e bebe a ceia do Senhor indignamente.
Vamos ser culpados do corpo e do sangue de Jesus. Vamos ficar fracos. Alguns vão ficar doentes. E alguns, dependendo da causa, podem morrer. Então, o negócio é sério. Não é tão simples assim quanto... Não é brincadeira, né? Como a gente às vezes pode pensar. Terceiro, o julgamento é do Senhor. No verso 31, fala de si mesmo e Deus, não fala do próximo. Vamos ver 31. Ó. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Se a gente ler rápido, volta lá no 31. Se a gente ler rápido, a gente não vai perceber. Mas vou ler bem devagarzinho para os irmãos entenderem. Se nós julgássemos a nós mesmos, eu e você, a gente julga a gente mesmo, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, se aí estivesse falando do próximo, o Senhor não estava ali. Somos repreendidos pelo Senhor. O que é que ele está falando ali? Olha, quando eu e você, a gente se julga e não toma a ceia do Senhor indignamente, aí o Senhor não vai julgar a gente. Ali não tem, o julgado ali não é outra pessoa me julgando, não. Está falando da própria pessoa mesmo. Ele está dizendo assim, ó, se você refletir, pensar direitinho e fazer a ceia da forma certa, o Senhor não vai te repreender. Do contrário, aí o Senhor vai repreender a nós. O Hebreus 12:6. Porque o Senhor nos repreende. 12:6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, Deus, irmãos, quando Ele repreende alguém, é porque Ele ama, é porque Ele está fazendo o bem pelaquela pessoa. Versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque qual é o filho que o pai não corrige? Eu e você, a gente corrige nossos filhos. E a gente corrige ele para quê? Para que ele faça a coisa certa, para que ele vá no caminho certo. Deus é da mesma forma. Quando Deus vem castigar alguém, vem repreender, é para que a pessoa faça a coisa certa. Não é para destruir a pessoa, não é para acabar com a pessoa. É para colocar a pessoa na linha certa. A repreensão do Senhor é para não sermos condenados. Na 1 Coríntios 11:32. A repreensão do Senhor é para não sermos condenados. Então, irmãos, Pedro, eu pequei, estou passando uma situação complicada, não estou me sentindo à vontade, não estou conseguindo cear. Já até ceiei indignamente, me senti mal depois da ceia. O que é que eu devo fazer? O Senhor te repreendeu, ou o Senhor vai te repreender essa noite. Mas Ele não vai te repreender, não é para te matar, não é para te excluir e nem é para te condenar. A repreensão do Senhor é para te salvar, é para que eu e você não sejamos condenados. Deus, irmãos, Ele não corrige ninguém para a pessoa ser condenada, não. Pelo contrário, Ele quer o bem daquela pessoa. Ele diz, olha, se eu não te corrigir aqui, tu vai cair no buraco ali na frente e eu estou livrando. É melhor colocar um basta na tua vida aqui do que tu ir mais para frente e se perder de vez. É isso que o Senhor faz. Ele nos livra. Ele faz a operação que ninguém faz.
A ceia do Senhor é o anúncio do sacrifício de Cristo. Coloca lá, Mica, por favor, a foto. A ceia do Senhor é o anúncio do sacrifício de Cristo. Se eu e você não demos importância para isso, que tipo de cristão nós somos? Porque você um dia levantou a sua mão e resolveu aceitar Jesus, se você não dá importância a isso? Se você não crê que Ele morreu por você, que morreu por mim, que morreu por todos nós, que morreu por toda a humanidade, então é o anúncio do Senhor. Devemos sempre nos conscientizar no momento de comunhão da ceia do Senhor. Irmãos, quando a gente está ceando, a gente está lembrando daquele momento. E como eu perguntei para vocês aqui, quem de hoje vocês não pecaram hoje? Ninguém levantou a mão. Então, meu irmão, quem é digno de cear? Está vendo que você não deve julgar seu irmão? Está vendo que você não deve tomar a ceia indignamente? O pastor é digno, o presbítero. Quem disse, Arthur? Aonde é que está? Qual o texto? Qual foi a parte do versículo que Paulo falou? Não, esses daqui são os dignos de cear. Não tem isso, irmãos. Todos nós somos indignos. Ninguém é merecedor. Marcelo falou de manhã, a graça de Cristo foi aquilo ali que nos salvou. Você está pensando que é o que eu faço, o que cada um de vocês faz? Você pode ser o melhor crente possível, pode ser o maior evangelista, não vai ter como pagar aquilo ali, meu irmão. Como eu sempre digo, só há um jeito de pagar o sacrifício de Cristo, e esse jeito não tem como ser feito mais. Ele morreu por todos. O único sacrifício, a forma que teria de pagar o que ele fez, seria se todos morressem por ele. Mas a gente sabe que isso não acontece, porque muitos já partiram e não foi por ele, foram sem ele, foram sem entregar sua vida a ele, não reconheceram o seu sacrifício, não deram valor. Então não tem como pagar, é impagável. Eu e você estamos aqui pela graça, a infinitamente misericórdia de Deus, irmãos. O Senhor, Ele tem nos julgado porque Ele é misericordioso. Deus, a gente viu ali, mostrei o texto para você. Deus não veio condenar a raça humana. João 3,17 está lá, Ele veio salvar. A salvação é gratuita, não precisa de dinheiro, não precisa de nada, não precisa de riqueza, de fama, não precisa de influência, de nada que você imagine. Deus, Ele quer o seu coração, Ele quer o seu pensamento, Ele quer o nosso corpo, Ele quer a nossa alma, Ele quer o nosso espírito. E Ele é tão fiel, mas tão fiel, que até para nos julgar, Ele é misericordioso. Até para nos repreender, o Senhor é misericordioso. Tá lá, bota lá, Mica, 11:32. Olha lá, 1 Coríntios 11:32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O mundo está condenado, irmãos. E Jesus, Paulo está dizendo, olha, o Senhor ali é Jesus. Nós somos julgados e repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então até nisso Deus é misericordioso. Ele poderia muito bem deixar, ele quer pecar, se vire para lá, não vou repreender não. Deixa ele para o inferno de cabeça para baixo. Mas Deus não faz isso, irmãos. Ele repreende, ele diz, meu servo, minha serva, você está errada, você tem que perdoar, você tem que se consertar, você tem que estar em comunhão com seus irmãos, você tem que dar importância ao meu sacrifício. O mundo, irmãos, faz uma encenação uma vez por ano.
Aí lembra a morte de Jesus, a paixão de Cristo, aquela coisa linda, as pessoas choram. Mas no outro dia volta tudo normal, todo mundo vai para a gandaia, volta a beber, volta a se prostituir, faz o que não deve, volta a falar mal, volta a entrar nas drogas, volta a fazer tudo como era antes. Que adianta? Ai, vai comer o peixe na sexta-feira santa, comer o pão. Que adianta? Mas nós não, irmãos. Nós vemos isso todos os meses. Uma vez no mês a gente está aqui celebrando, fora outros dias da semana que a gente prega falando: Jesus salva, Jesus cura, Jesus morreu na cruz, irmão, Jesus se sacrificou, foi por mim e por ti. É todos os dias. E o que é que vale mais? Todos os dias, todo mês? Ou uma vez só por ano? E depois o resto do ano esquece que Jesus existe, que Jesus morreu. Será que é isso que é dar importância para Cristo? Por sacrifício de Jesus? Eu acho que não. Que Deus abençoe, agradeço a oportunidade.